Queridos, abram suas Bíblias comigo no livro de Lucas, capítulo 23, do verso 44 até o 47, diz assim: Já era quase a hora sexta, meio-dia, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Ou conforme leu o reverendo Ageu, este homem era o Filho de Deus. O Senhor Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, foi crucificado por volta da hora terceira, 9 horas da manhã, a hora que esse culto iniciou, né? E aparentemente 7 mensagens é algo talvez um pouco cansativo, mas imagine que o Senhor Jesus ficou por 6 horas pregado naquela cruz por amor de nós. Durante todo esse momento que estamos aqui, né? Cerca de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus estava crucificado, com profunda dor, profunda angústia, com sofrimento físico, emocional e espiritual, dizendo todas essas palavras que já ouvimos. E essa é a última palavra, na hora de sua morte, no momento onde Cristo entrega o seu Espírito ao Pai. E diz o texto bíblico que os céus enegreceram. Quando Deus propõe o pacto, a renovação do pacto a Moisés no Monte Sinai, Deuteronômio capítulo 30, Deus evoca como testemunhas do pacto céus e terra, como testemunhas imutáveis diante de homens que são frágeis, mutáveis e transgressores da aliança. Posteriormente, quando profetas profetizavam contra o povo por estar transgredindo a aliança, profetas, por exemplo, como Isaías, capítulo 1, verso 2, ele evoca céus e terra novamente como testemunhas contra Israel. Ele vai dizer: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. E assim se inicia a profecia de Isaías. Agora, no cumprimento pleno do pacto, na nova aliança, céus e terra novamente se manifestam como testemunhas que antes eram imutáveis, inertes, em contraste com a inconstância dos homens, agora diante do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Deus que também é imutável, elas se manifestam, os céus se enegrecem e a terra treme diante do justo, o Senhor Jesus, que cumpriu todo o pacto, que recebe todas as maldições do pacto no nosso lugar, para que nós pudéssemos receber a herança no seu lugar, novos céus e nova terra. E nesse momento, depois de cumprir todo o pacto, o Senhor Jesus, ele entrega ao Pai o seu Espírito, e ele cita a palavra de Deus, o Salmo 31, verso 5, Salmo de Davi, que diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. O curioso é que quando Davi escreve esse Salmo, ele antevê, no verso 8, o livramento divino, não permitindo que ele fosse entregue nas mãos dos seus inimigos. Davi, então, que foi livre, protegido por Deus de Golias, de Saul, ou dos exércitos dos filisteus, ou mesmo de Absalão, seu filho, agora o Senhor Jesus repete essas palavras, mas aparentemente nas mãos de seus inimigos, entregue nas mãos dos seus perseguidores, aparentemente sendo morto por eles. Mas não é isso que acontece, querido. O Senhor Jesus, ele na cruz triunfou. Essas palavras não remetem a alguém que foi derrotado pelos seus inimigos, mas a alguém que triunfou na cruz do Calvário. O texto de Colossenses vai dizer isso, que ele expôs a ignomínia
principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Cristo faz com que seus inimigos se tornem seus amigos. Eu e você. Ali, depois de consumar todo o pacto, depois na sua morte, na entrega ao Pai, ele confia a sua alma ao Pai, vitorioso, porque na cruz ele venceu. E essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Cristo venceu na cruz. Uma segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, nos ensina o que acontece conosco após a morte. Essa semana uma pessoa veio me perguntar porque foi exposta a uma doutrina adventista do sono da alma, que as pessoas quando morrem então ficam dormindo, aguardando a ressurreição. E os nossos catecismos nos ensinam isso, que o que acontece com o homem após a morte? Quando morremos, o nosso espírito é imediatamente aperfeiçoado em santidade, vai para Deus, e o nosso corpo para o túmulo, aguardando a ressurreição. É exatamente isso que acontece com o Senhor Jesus. Imediatamente ele entrega seu espírito a Deus, e o seu corpo vai para o túmulo, aguardando a ressurreição, ao terceiro dia. Uma terceira coisa que nós aprendemos com Jesus nessas palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cristo, ele não apenas foi modelo para nós de vida, mas também na sua morte. Cristo nos ensina como morrer. Ele morre com a palavra de Deus em sua boca e ele rende ao Senhor o seu espírito. Ele entrega nas mãos de Deus o seu espírito. Estevão aprendeu isso, querido. Na sua morte, em Atos capítulo 7, verso 59, Estevão olha para os céus e vê o Senhor Jesus de pé à direita do Pai. E ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E assim como Cristo entrega seu espírito ao Pai e é recebido pelo Pai, agora o Senhor Jesus recebe, de pé, ao lado do Pai, o espírito de Estevão. Mesma certeza que Paulo testemunha da morte de Estevão e das palavras de Estevão, que possivelmente podem ter mexido com ele. Em 2 Timóteo, ele vai dizer que eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Paulo entrega, confia a sua alma a Deus. Ele está próximo da sua morte e ele sabe disso. E ele escreve isso. Cristo, então, ele não apenas é modelo de vida, ele não apenas é modelo para nós de santidade, de homem perfeito, mas também na sua morte. Em último lugar, quando diz o texto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ele morre, isso nos mostra também a divindade do Senhor Jesus, aponta para a sua divindade. Reverendo Boanerges Ribeiro, no seu livro que diz o Senhor que se fez servo, ele diz: a tentação do Éden foi o homem querendo ser igual a Deus. A tentação do deserto foi para Jesus esvaziar-se de sua humanidade. Então, ele aponta que a tentação do Éden foi o homem querendo ser igual a Deus. No deserto, Satanás quer fazer Jesus desistir de ser homem, abrir mão da sua encarnação, da sua humanidade, para que não tivesse que morrer. Talvez a mesma coisa aconteceu no Getsemane, na noite anterior. Possivelmente Cristo foi tentado ali, mas em todo tempo ele se rende à vontade do Pai. Isso nos mostra algo: tanto a encarnação de Jesus, quanto toda a sua vida e a sua morte foram voluntárias. Ele fez tudo isso porque ele quis. Cristo não foi crucificado porque os guardas o prenderam. Quando os levitas guardas vão até o Getsemane para prender Jesus, e eles perguntam: nós viemos aqui prender Jesus. E ele diz: eu sou. Diz o texto bíblico de João que eles caem por terra. Quando eles ouvem da boca de Jesus o nome de Deus no Antigo Testamento, que ele aponta para si, eles caem diante do Deus Todo-Poderoso. Cristo não é preso porque eles o levaram, o subjugando.
Cristo é preso porque ele espontaneamente foi. Cristo não é crucificado porque eles o forçaram a isso. Ele é crucificado porque ele espontaneamente entregou, deu sua vida por nós. Ele poderia ter escapado da morte. Como ele disse, eu poderia ter evocado 12 legiões de anjos. Uma legião era cerca de 6.000 soldados. Mas ele, por livre e espontânea vontade, se entregou à morte. Ele é quem determina a hora de sua morte. Como lemos, diz o texto, que depois que ele viu que tudo havia sido consumado, então ele diz a palavra que foi pregada anteriormente, está consumado, então ele rende seu espírito. Meu querido, a morte na cruz era uma morte lenta, era uma morte onde muitas vezes as pessoas crucificadas passavam dias crucificados. Tanto é que os malfeitores ao lado de Jesus tiveram que ter suas pernas quebradas para morrerem mais rápido, por sufocamento. O Senhor Jesus morre quando quer, porque Ele é o autor da vida. Então Ele rende seu espírito e Ele morre naquele momento, porque já havia pago tudo, já havia cumprido todas as coisas. O centurião disse: esse era o Filho de Deus. Jesus é adorado quando nasce, em vida pelos seus discípulos e na sua morte. E nesse momento o véu rasgou. Na morte de Cristo, o véu se rasga, agora nós temos livre acesso a Deus. E quando Cristo toca a morte, mortos ressuscitam. Assim como quando Cristo toca um leproso, a lepra o deixa, não é Jesus que fica imundo, é o leproso que é purificado. Quando Jesus toca a morte, diz o texto bíblico que mortos ressuscitam e se levantam do sepulcro. Jesus rende seu espírito a Deus agora. Vai para o Pai, tudo está pago. No meu e no seu lugar. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é digno de toda a adoração. E agora Ele aguarda a ressurreição. O domingo da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor.